Eu procurei uma empresa que oferecesse moradia também e encontrei, né, por sorte. Não é sempre que acontece. Porém, eu pagava 50 euros pela moradia, o que é muito barato. De graça. Hey, Leute! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Jéssica. E eu sou o Matheus. E eu sou o Yuri. E hoje viemos falar sobre FSJ, apesar de a gente estar com a mesma roupa, no mesmo lugar do outro Como uma entrevista vídeo. assim, atrás da outra. É uma atrás da outra. Se você não sabe o que a gente tá falando, dá uma olhada aqui nos nossos cards, que é muito maneiro falando sobre o au pair também. Muito legal, se você não sabe, dá uma olhadinha aí também. Ele vai se apresentar brevemente pra vocês, porém, se você quiser saber mais sobre o Yuri, volta lá no vídeo do au pair, que ele tava falando sobre tudo. E é isso, bora, Yuri. O que é esse FSJ aí? Quem é você? O que você tá fazendo aqui, meu filho? Bora. Sim, eu tenho 24 anos. Primeiro fui au pair aqui na Alemanha no ano de 2018. E assim que eu terminei o ano de au pair, eu comecei o FSJ. O que é um FSJ? É um Freiwilliges Soziales Jahr. Isso significa um ano social voluntário. Esse ano social voluntário eu trabalhei ajudando idosos com demência no dia a dia deles, seja na alimentação, na vestimenta e etc. E no caso, existem vários projetos do FSJ que você pode escolher pra fazer também, né? Você sabe dizer mais ou menos alguns exemplos assim do que você poderia trabalhar? O FSJ é bem abrangente, o ano voluntário é bem abrangente. Você pode trabalhar com idosos, com crianças em escolinha, por exemplo. Existe também o ano social ecológico, em que você pode trabalhar, por exemplo, em um zoológico. Claro que depende da área, existem menos ou mais vagas. Também tem que se atentar, por exemplo, aos semestres escolares, por exemplo, com as crianças. Lembrando que o semestre escolar aqui na Alemanha é diferente do Brasil, tá? Então fiquem ligados nisso também. Tá, então, quanto tempo dura mais ou menos esse projeto, esse ano social? O ano social, apesar de parecer um pouco óbvio, ele pode ser de 6 meses a 18 meses, ou seja, de meio ano a 1 ano e meio, que é o período máximo. Pode ser em todas essas áreas que a gente comentou um pouco por cima. Quais são as empresas ou como é que você faz para se inscrever pro FSJ? Eu comecei o ano social logo depois que eu terminei o ano de au pair, ou seja, eu já estava aqui na Alemanha. Existem algumas entidades, que normalmente são religiosas, que oferecem o ano social. São elas, por exemplo, a Cruz Vermelha Alemã, a gente tem também Diaconia, a gente tem Johanniter. São empresas que oferecem o ano social. Você entra em contato, se inscreve e elas têm uma lista de empresas que têm vagas para o ano social. Eu fiz um pouco diferente, eu fui direto na lista de empresas e me contactei direto com as empresas e depois com a entidade que oferece o ano social, já avisando que eu já tinha vaga e fiz simplesmente a documentação depois. Bom, você recebe alguma coisa? Você recebe um salário com isso? Como que é procura do apartamento também, por exemplo? Você recebe alguma coisa em troca? Como que é? Então, em questão à moradia, eu procurei uma empresa que oferecesse moradia também e encontrei, né, por sorte. Não é sempre que acontece. Porém, eu pagava 50 euros pela moradia, o que é muito barato. De graça. Você não... Assim, Foi só um simbolismo, né? Exatamente, é um valor simbólico que engloba o meu quarto, o apartamento em si, né? Água, luz, gás, etc. Internet também estava incluída e o apartamento era super central. Muito bom mesmo. Muito. E era bem grande também. O Matheus e a Jéssica conheceram, inclusive. E você dividia com algumas pessoas também, né? Que trabalhavam junto com lá você, também, então. Exatamente. Normalmente é um apartamento com vários quartos e moram as pessoas que trabalham para essa empresa. Okay. Os, no caso, que fazem o ano social. A gente recebia 390 euros, que parte desse princípio de mesada, para que a gente possa se manter naturalmente. Sim. E a empresa... Inclusive, desculpa te interromper, mas é porque se você está em dúvida se 390 euros é o suficiente, a gente tem um vídeo falando sobre o custo de vida aqui na Alemanha, o Matheus vai deixar aqui nos cards. Então fique atento aí, hein? E você lembra que ele pagava 50 euros de aluguel, né? Aí também faz uma comparação. Tira lá do nosso curso. Exatamente. E a empresa também pagava para mim o curso de alemão, que era bem caro, inclusive, eram 360 euros mais ou menos por mês.
E esse valor era a mais da minha mesada, ou seja, eu não tive custo com isso. E esses valores, basicamente, eles são tipo, pré-definidos para todos os FSJ, todos os projetos, ou no caso foi a sua empresa no seu projeto? Existem empresas que pagam um pouco a mais do valor pré-estabelecido e empresas que pagam o valor pré-estabelecido, ou seja, na busca aí pelo FSJ você pode, claro, perguntar ou ler em algum lugar qual o valor que a empresa oferece. Quais são as chances de você conseguir uma vaga? Você acha que tem muita demanda? Você acha que tem falta? O que você acha em relação a isso? Conseguir uma vaga de FSJ não é difícil. Por exemplo, na área de idosos existe uma demanda gigantesca, então assim que você se inscreve, normalmente você encontra uma vaga. E quais são os pré-requisitos para você se inscrever para o FSJ em questão do idioma? Você precisa saber falar alemão? Só o inglês basta? Como é que são os pré-requisitos aí? Então, se você está vindo do Brasil para ser FSJ lá, você precisa, se eu não me engano, do nível B1 de alemão, que é o nível intermediário. Okay. Como eu já estava aqui, eu ainda não tinha o nível B1, pelo menos em certificado, porém eu já conseguia me comunicar claramente, claro que não com as palavras, todas as palavras, etc., mas eu conseguia falar o que eu queria dizer, né? E conseguir entender as perguntas, etc e tal. Então, durante a entrevista, a empresa decidiu que o meu conhecimento de alemão era suficiente para as minhas atividades. Sim. Então, não foi necessário um certificado de alemão. Não existem tantos pré-requisitos para o FSJ. O primeiro deles é a língua, porque se você vai trabalhar com pessoas, você tem que entender o que essas pessoas precisam de você para você poder ajudar elas. Okay. Sejam crianças, idosos ou a idade das pessoas que você vai trabalhar. Porque não faz sentido que você não entenda um pedido de ajuda, então você seria inútil. Também é necessário um certificado de antecedentes criminais. Não seja um criminoso. Não seja um criminoso. E beleza, e quantas horas por semana você trabalhava? Qual era a sua escala? Como é que é essa rotina? Então, o máximo são 40 horas semanais. Porém, como a minha rotina era um pouco menor, ou seja, eu tinha um pouco menos horas de trabalho diárias, eu trabalhava mais dias. Ou seja, eu trabalhava 12 dias seguidos e tinha sempre o segundo final de semana livre. Ok. Não é em todo FSJ que funciona assim. Tem FSJ que você tem uma folga na semana, tem FSJ que você tem mais folgas do que eu tive, porque você tem mais horas trabalhadas por dia. Então, não tem uma regra específica. Mas você não tem como ser flexível, né? Então, aí depende da onde você está trabalhando. Por exemplo, onde eu trabalhava, eu tinha essa liberdade de falar os meus desejos. Wunschplan. Se você não sabe o que é Wunschplan, tá falando lá do vídeo da Kazu falando sobre enfermagem aqui na Alemanha. Entendeu? Então, exatamente. Eu tinha essa liberdade de falar assim, eu tenho isso no dia tal, eu queria ter esse dia livre, e aí eu trocava os dias. Okay. Mas também, assim como no au pair, a gente tem o direito a férias, são 4 semanas de férias, mais ou menos. Com quanto tempo de antecedência, então, você precisa se inscrever para conseguir um lugar? E também, existem datas específicas que você pode se inscrever só até esse dia, ou qualquer momento do ano você fala assim, quero me inscrever para o FSJ, vou lá. Como é que funciona? Como eu disse, dependendo da área, você pode se inscrever o ano inteiro, qualquer data, qualquer período. Por exemplo, os idosos. A demanda é muito grande, então você sempre encontra uma vaga. Porém, com crianças não é a mesma coisa, porque os semestres têm um período fixo e normalmente você começa com o semestre. Então você tem que se atentar aí quando começam as aulas para se inscrever bem antes. Ok. Perfeito. Enquanto ao período prévio de inscrição, eu indico o quanto antes melhor, porque aí você tem tempo para se preparar, para toda a documentação, você não precisa correr contra o tempo, como foi o meu caso. Eu me inscrevi um mês antes e aí tive que ter um pouco de pressa em relação a agendamento de horários, mas deu tudo certo. E no caso também teve uma vantagem que você estava aqui na Alemanha, né? Você não teve que tratar toda esse renúncio. E é isso, né? Por exemplo, para as pessoas que estão no Brasil, a empresa ajuda com alguma coisa? Eles te ajudam pelo menos na parte de burocracia ou financeiramente, ou você que se vira tudo sozinho?
Como é que é isso? Então, existem outras empresas, além das que eu citei, que ajudam o transporte do FSJ lá, de quem vai fazer o ano social até o país, no caso, até aqui a Alemanha. Porém, isso varia. Talvez pode ser a passagem inteira, talvez pode ser uma ajuda de custo apenas, ou nenhuma ajuda. Então, isso depende da empresa. Depende da empresa. Quem quer aprender alemão, você recomendaria você fazer um FSJ ou um au pair? E se você não sabe o que é au pair, dá uma olhada aqui nos nossos cards. Para mim, o au pair foi o pontapé inicial dentro da cultura. Achei muito importante porque com a família você aprende as regras, o que pode, o que não pode, como as coisas funcionam. Então você tem essa estabilidade de estar com uma família e aprender isso no dia a dia, não é nada tão maçante. Isso também me deu a base do alemão para que eu pudesse começar o FSJ. Mas caso você já tenha o conhecimento de alemão necessário, no caso o B1 para o FSJ, e não tenha paciência com criança ou não goste de criança, claro que eu vou recomendar o FSJ. Mas se você quer aprender primeiro como a cultura funciona, como uma família aqui vive, eu indico sim começar pelo au pair. Ok. Perfeito. Ótimo. Bom, galera, até agora eu acho que a gente já tentou responder a maioria das perguntas que vocês fizeram. Eu espero que agora ficou mais claro o que é o FSJ. E a gente queria agradecer a você, Yuri, por ter participado. Muito obrigado por com a participar entrevista com a gente. E é isso, galera. O que tem que fazer? O que você tem que fazer? Você já sabe, né? Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar pra todo mundo essa informação. Então, galera, é isso. Muito obrigado por ficar aqui com a gente até o final do vídeo. Agradeço ao Yuri. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário também ou mandar um direct pra gente pelo nosso Instagram, @partealemãe, que está aparecendo aqui pra vocês. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo, né? Até a próxima. Tchau. Tchau.